E galera, existem níveis diferentes de sucesso na luta livre. Para alguns lutadores, apenas chegar à WWE já é considerado uma grande conquista. Para outros, conquistar o título é o verdadeiro símbolo do sucesso. Já para um grupo ainda mais seleto de estrelas de elite, o objetivo final passa a ser o grande palco da WrestleMania, especialmente a responsabilidade de estar na luta principal. Só para deixar claro, gente, nessa lista Main Events significa a luta que encerra oficialmente a WrestleMania, ou seja, as lutas principais da noite 1 não entram nessa contagem. Levando isso em consideração, apenas um número muito pequeno de confrontos na história teve o poder de estrela suficiente para fechar o maior evento de luta livre do ano, sem que o título mundial estivesse em jogo. Então galera, nesse vídeo eu vou falar para vocês lutas de Main Events da WrestleMania em que o título mundial não foi disputado. Hulk Hogan contra Sid Justice na WrestleMania 8. McMahon sempre encontrava uma forma de fazer com que as primeiras 9 WrestleManias girassem em torno de Hulk Hogan, e a WrestleMania 8 é um dos exemplos mais claros disso. Naquela noite, o show deveria ter sido encerrado pela luta do cinturão da WWE. No entanto, o confronto extremamente pessoal entre Ric Flair e Randy Savage não foi considerado grande o suficiente para fechar o evento, mesmo com o cinturão da WWE em jogo. Em vez disso, a luta principal acabou sendo o confronto entre Hulk Hogan e Sid Justice. O problema é que esse combate acabou sendo lento, desajeitado e pouco empolgante, apesar do carisma de Sid. No final das contas, o resultado falou por si só. Nem mesmo o retorno surpresa de Ultimate Warrior conseguiu salvar esse main event. Roman Reigns contra Undertaker na WrestleMania 33. Surpreendentemente, o plano infalível de Vince McMahon não conseguiu transformar Roman Reigns em o The Guy, o The Man, aquele cara no momento. Roman ainda precisaria esperar mais 3 anos para reinventar a sua carreira como Tribal Chief, personagem que finalmente o levou a um outro nível na WWE. Já para Undertaker, essa luta acabou sendo um dos pontos mais baixos de toda a sua carreira. O combate na WrestleMania 33 contra Roman Reigns é frequentemente apontado como o pior combate de Undertaker na WrestleMania. Claro, com certeza ao lado de Giant Gonzalez. E a única parte positiva é que o próprio Undertaker reconheceu que a luta não saiu como esperado, e isso motivou a se recuperar fisicamente e voltar em melhor forma para sua próxima aparição na WrestleMania. Lawrence Taylor contra Bam Bigelow na WrestleMania 11. A fórmula usada na WrestleMania 1 funcionou tão bem que Vince McMahon decidiu repetir a ideia 10 anos depois, na WrestleMania 11. Infelizmente para McMahon e para a WWE, Lawrence Taylor e Bam Bigelow não eram Mr. T e Hulk Hogan. Isso não é exatamente uma crítica direta aos dois, é apenas a realidade, gente. A verdade é que nenhum deles estava realmente pronto para lutar no main event de uma WrestleMania. Isso acabou ficando evidente durante a luta. Ainda assim, Bam Bigelow merece bastante crédito por conseguir carregar Lawrence Taylor, o jogador de futebol americano que era extremamente atlético, mas ainda bastante limitado dentro do ringue, até uma luta razoavelmente boa. O problema com Bam Bigelow nunca foi a falta de talento, ele era um grande lutador. A questão é que ele não tinha um nível de estrelato necessário para fechar uma WrestleMania. Já McMahon aparentemente acreditava que Lawrence Taylor tinha fama suficiente para compensar os dois lados da luta. No final das contas, ele estava muito enganado. A WrestleMania 11 costumava ser lembrada como uma WrestleMania de segundo escalão, e o evento principal daquela noite é um dos principais motivos para isso. John Cena contra The Rock na WrestleMania 28. Bom, gente, essa luta provavelmente ficaria em uma posição melhor nesse ranking se não fosse por uma estratégia de marketing extremamente manipuladora e enganosa. Quando algo é promovido como once in a lifetime, ou seja, uma vez na vida, o mínimo que se espera é que não seja repetido logo no ano seguinte. Bom,
Dito isso, não há como negar que o confronto geracional entre John Cena e The Rock era a escolha certa para fechar a WrestleMania 28. Era uma luta gigantesca, reunindo duas das maiores estrelas da indústria, nomes capazes de carregar o main event de uma forma que praticamente ninguém mais naquele elenco conseguiria. E o problema real foi o plano claramente arquitetado pela WWE de estender essa rivalidade por 3 WrestleManias consecutivas. Se a ideia era vender o combate, havia várias opções melhores de nome, menos aquela frase Once in a Lifetime. O que não faz sentido nenhum é promover algo com esse nome, enquanto nos bastidores a revanche já está praticamente planejada. Apesar dessa polêmica de marketing deixando essa crítica de lado, a verdade é que John Cena e The Rock entregaram uma luta digna de main events na WrestleMania 28, um combate forte do nível que se espera para fechar o maior evento do ano. Hulk Hogan e Mr. T contra Roddy Piper e Paul Orndorff na WrestleMania 1. E bom, gente, talvez essa escolha não pareça tão empolgante pelos padrões atuais, mas a verdade é que sem o main event da WrestleMania 1, talvez nem estivéssemos falando hoje sobre esse gigantesco evento chamado WrestleMania. Pode ser difícil imaginar isso com a visão de hoje, mas em 1985 o futuro da WWE não era nada garantido, até porque Vince McMahon assumiu um risco gigantesco para realizar a primeira WrestleMania. Se o evento fracassasse, a WWE poderia ter enfrentado sérias dificuldades dali para frente. Mas graças ao main event da WrestleMania 1, a aposta de McMahon deu muito certo. E para quem ainda duvida do impacto que a luta de Hulk Hogan, Mr. T, Roddy Piper e Paul Orndorff teve, basta fazer uma pergunta simples. O que mais alguém lembra da WrestleMania 1? Pois é, exatamente o que eu tô falando. Na prática, foi um card construído em torno de uma única luta. A sorte da WWE foi que esse combate era extremamente chamativo e intrigante. O tipo de confronto que fez com que os fãs pagassem felizes para assistir. Shawn Michaels contra Undertaker na WrestleMania 26. Bom, gente, em mais de 40 anos de história da WrestleMania, apenas 6 lutas foram consideradas grandes o suficiente para fechar um main event sem o cinturão em jogo. E entre essas 6, uma se destaca claramente acima das outras. O confronto entre Shawn Michaels e Undertaker tinha absolutamente tudo que um fã de luta livre poderia querer. Uma grande história por trás, nostalgia de sobra e, acima de tudo, um clássico dentro do ringue. Muitos fãs ainda preferem a luta dos dois na WrestleMania 25. E bom, honestamente, olhando apenas para a qualidade técnica dentro do ringue, ela poderia ser até melhor. Porém, com o drama adicional da carreira de Shawn Michaels em jogo, o combate da WrestleMania 26 talvez supere o anterior em termos de impacto emocional. Uma geração inteira cresceu assistindo Shawn Michaels e Undertaker, depois outra geração também. Quando essa luta aconteceu, os dois já estavam na WWE há cerca de 20 anos. Esse confronto representa para muitos fãs o ponto culminante de décadas acompanhando a luta livre, e não decepcionou. Quando Shawn Michaels perdeu, houve praticamente uma lágrima coletiva entre os fãs, enquanto um dos maiores performers da história encerrava sua carreira. Um momento totalmente digno de fechar uma WrestleMania. Então, galera, nós chegamos no final do nosso vídeo. Então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!